Se acomode um instante, meu querido irmão, minha querida irmã. No Evangelho de hoje vemos uma linda dinâmica da misericórdia de Deus, do acolhimento, da graça, desta graça que recebemos, de um Deus que nos acolhe sempre, que nos espera sempre, que espera que realmente nos encontremos e possamos participar das alegrias do seu reino. No início do Evangelho, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino de Deus é como a história do patrão que saiu de madrugada. E ele sai de madrugada, encontra alguns no primeiro horário, outros ao meio do dia, outros mais adiante, outros no final da tarde. E ele oferece esta paga aos que chegaram logo cedo, aos que chegaram no meio daquela manhã, no meio do dia, e por fim, naquele finalzinho de mais um dia. E promete pagar uma moeda a cada um, uma moeda de prata a cada um deles, a todos eles. E hoje é importante que, ao ouvirmos este evangelho, percebamos que Jesus não está, como ele mesmo diz ali através da parábola, não está sendo injusto, incoerente, não está dizendo que devemos trabalhar pouco para receber muito, não está dizendo que nós devemos trabalhar menos, sermos espertinhos aí na nossa caminhada, nos nossos afazeres e querer receber a mesma paga. O Evangelho fala de uma dinâmica espiritual, da graça, do reino, do acolhimento de Deus. Ao contar esta parábola hoje, Jesus está nos lembrando que Deus não olhará, não é, o tempo de serviço que nós temos, mas a verdade da nossa entrega do nosso coração. Deus certamente se alegra quando nós nos entregamos no início da vida, certamente quando nós estamos convertidos desde que nascemos e vivemos uma experiência de fé com Deus, é evidente que isso traz muita alegria ao coração do Senhor. Mas é também importante perceber que todos aqueles que se vão chegando, se aproximando, vão entendendo também sua vida diante de Deus, e que alguns, obviamente, viverão sempre uma experiência com Deus, outros vão se converter aos 40, aos 50, aos 90 anos, quando nós vivemos em comunidade. Quantas vezes a gente faz essa experiência de ver pessoas que ao longo da sua vida estiveram distantes, mas num dado momento, por alguma experiência, por algum momento vivido, alguma celebração, algum encontro, retiro, ou até mesmo uma experiência dolorosa de vida, se convertem. E já, às vezes, no final da sua jornada, da sua vida nesta terra, mas se convertem. E Jesus está dizendo, também a este será dado esta paga, ou seja, a graça que Deus quer dar, que Deus quer derramar sobre a vida de todos nós. E por que Jesus está dizendo isso? Porque alguns estão incomodados com os que vão chegando. A pregação de Jesus, a mensagem do seu evangelho, também vai aproximando agora alguns que estavam distantes. Vai trazendo para perto aqueles que não estavam perto de Deus. E os fariseus certamente vão se incomodando, se achando superiores. Aqueles que rodeiam Jesus começam a se achar superiores. Quem são estes que chegaram agora? Quem eles pensam que são? E isso tantas vezes pode acontecer entre nós, no nosso próprio coração, quando a gente começa a achar que é muito melhor do que outros, porque talvez já tenhamos nos convertido desde o nosso nascimento, feito uma experiência com Jesus e fazendo já ao longo da nossa vida uma experiência de conversão, de serviço, de entrega. Que bom que você que está agora aqui celebrando, se esta é a sua realidade, já serve a Deus desde sempre e há muito tempo. Mas que bom também que alguns que estavam distantes vão se aproximando, e por isso o Evangelho fala que o dono aquele senhor ali, o patrão, né, ele diz, eu não estou sendo injusto, eu estou te dando aquilo que prometi. E há algo muito interessante que eu sempre gosto de ressaltar nesse Evangelho, que antes de chamar os das 5 horas, do final do dia, daquele último instante, o patrão chegou até eles e fez uma pergunta: por que vocês não estão lá? E a resposta deles, para mim, diz sempre muito, né? Nem sempre as pessoas falam sobre essa frase, mas eles ressaltam: porque ninguém nos chamou para trabalhar. Por que vocês estão desocupados? Porque ninguém
nos chamou para trabalhar. Então, não se trata de uma omissão, de uma ausência, de uma falta de vontade de participar, de pertencer, mas não haviam sido chamados. E ainda hoje, muitas pessoas também estão distantes porque não foram encontradas, seja por nós, pelo nosso testemunho, porque ainda não acenderam esta lâmpada da graça, da misericórdia sobre a nossa vida. Então, quando Jesus conta esta parábola, está dizendo: tomara que também estes que ainda estão ali à beira, à margem, distantes, possam ser encontrados por essa graça que não deixará de ser derramada sobre nós. Que bom que você, que aí está agora celebrando esta missa com a gente, você possa dizer assim: eu sirvo a Deus há décadas, eu sirvo a Deus desde que eu sou criança. Que bom. Veja, que isso não seja como aqueles que ficaram indignados, incomodados com os que chegaram depois. Isso não seja nunca motivo de murmuração, de reclamação, de achar que você merece mais só porque já serve também há muito mais tempo, mas que isso seja um motivo de alegria. Lembre-se, através do seu serviço, do seu coração voltado a Deus, certamente muitos outros, estes das 5 horas, do meio-dia, das 9, puderam voltar para Deus também. O teu serviço, as tuas muitas horas de entrega, os teus dias, décadas diante do coração misericordioso de Deus vividos, certamente isso ajudou o Senhor também a encontrar outros. Mas também há muita alegria por aqueles que foram chamados nessas 5 horas da tarde. Talvez ao final da vida, e eu digo a você também, que de repente celebra esta missa, que talvez ainda ache que você já não tem mais lugar diante de Deus, que você não pode voltar, que você não tem mais lugar neste coração do Senhor, que você possa crer nisso, ainda que já depois de muitos anos afastado, distante, você possa voltar. Não ache que não há lugar para você diante da graça de Deus, diante da igreja, da missão, do servir. Não pense que você não pode servir ao Senhor. E nós rezamos por isso, Hoje a primeira leitura falava de um Deus incomodado também com os que estavam, ao invés de acolher, afastando as ovelhas. Nós proclamávamos no Salmo: Senhor é o pastor que me conduz, e é só por isso que não me falta coisa alguma. O que nós precisamos hoje é nos alegrar, se já estamos caminhando com Cristo há muito tempo, e nos alegrar também, e buscar encontrar aqueles que, como dizia o Evangelho, talvez ainda não estejam aqui conosco, porque não foram chamados por ninguém, porque ainda não conheceram a Cristo, e que nosso testemunho, nossa vida, nossa fidelidade ajude estes a se reencontrarem com o Senhor. Reza um momentinho por isso, agradeça a Deus por esta palavra, agradeça ao Senhor porque também hoje te chama e te convida a essa experiência de amizade, de intimidade. Senhor nosso Deus, entregamos também este dia em Tuas mãos, entregamos também hoje nossa vida e nossa caminhada diante deste altar, para que a palavra que escutamos, ela cure nossa vida dos egoísmos, destas ambições, que muitas vezes tiram nossa alegria também de reconhecer todos os que chegam. Aqueles que acusam o seu patrão de estar sendo injustos, não compreenderam o amor que ele tinha por cada um deles. Nós hoje também, Senhor, rezamos para compreender que todos são chamados, que todos são amados, e se já te servimos há muito tempo, que nos alegremos por isso, porque nossa vida há muito tempo já faz uma experiência com a Tua graça. Nos alegremos também por aqueles que vão chegando. Não entendamos que vêm roubar o lugar, tirar a nossa possibilidade, mas que isto traz mais força ainda, para que a Tua graça seja manifestada entre nós. Te louvamos também por esta Eucaristia, por esta palavra, e que acreditemos hoje e sempre que o Senhor é o pastor que nos conduz. E só por isso, não por outros motivos, só por causa desta certeza, não nos falta coisa alguma. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso.